Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar aqui sobre dor na coluna. Dor na coluna, vou explicar para vocês quais são as lesões mais comuns na coluna e o que a gente consegue fazer para poder melhorar e o que não fazer também. Então, se você tem qualquer tipo aí de dor na coluna, essa aula hoje aqui vai te ajudar bastante, tá bom? Principalmente você que já foi no médico aí, devido a algum probleminha na coluna, já tomou algum remédio, já tomou injeção epidural, já fez aquelas fisioterapias que eles passam aqui, mas que não resolve nada, né? Você vai no médico aqui, toma um relaxante muscular, depois você vai lá e toma, às vezes, um anti-inflamatório, aí passa uma fisioterapia isolada, depois toma uma injeção, né? Uma injeção epidural ali, e você vai ficando medicado, só que você não trata a origem da sua dor, só vai tratando sintoma. Então, não sei se tem alguém aí que já teve a experiência de aqui nos Estados Unidos ir no médico com uma dor crônica, né? Hoje a gente vai focar mais aqui na coluna, só que isso você pode aplicar para qualquer parte do seu corpo, qualquer tipo de dor crônica. Chega lá no médico lá, inicialmente, né? Ele começa o quê? Com um relaxante muscular, depois vai evoluindo ali para um anti-inflamatório, inicialmente sem corticoide, depois com corticoide, indica para uma fisioterapia que não vai resolver nada, a gente vai entender o porquê disso tudo. Daqui a pouco você está tomando até uma injeção epidural, e daqui a pouco ele olha para você e fala que você precisa de uma cirurgia. Então a gente vai entender por que isso acontece, como evitar de acontecer com você. Eu vou dar algumas orientações bem práticas aqui que eu passo para os meus alunos, né? A gente faz um trabalho especificamente para pessoas que têm dor crônica e aquelas que sofrem de trabalho ali, trabalham muito, né, em relação, usam muito corpo, trabalho mais braçal, né, uma faxina, uma construção ali, acaba sobrecarregando ainda mais. Bom, então a gente vai começar aqui entendendo de maneira bem fácil, que o objetivo aqui é deixar as coisas bem fáceis para vocês, quais são os principais problemas que a gente tem na coluna. Na sequência, eu vou estar dando algumas orientações de algumas atividades que é interessante você evitar enquanto você está tratando da maneira correta a sua lesão ou a sua dor na coluna. Vocês que estão acompanhando aí, coloquem no chat para mim se vocês têm alguma lesão, né? Ah, Felipe, eu já tenho uma protusão de disco, eu tenho uma hérnia de disco, eu tenho um abalamento de disco, eu tenho uma artrite facetária, uma espondilolistese. Coloca aí, tá? Inflamação nervo ciático, alguma coisinha, deixa eu dar uma olhadinha em vocês aí, qual o tipo de probleminha que vocês estão tendo, ou se só tem tipo dor crônica, né? Vamos supor, eu só acordo com a coluna mais travada, é mais durante o dia, dependendo do que eu faço, às vezes o ciático inflama. O que vocês têm aí? É dor mais na região do pescoço, aqui em cima? É mais na lombar? Irradia o nervo ciático? Hérnia de disco cervical e lombar. Aí, ó, Edu Carlos falou. É os dois lugares que mais acontece, viu? Hérnia. E a gente vai entender por que acontece mais hérnia na cervical e na lombar. Tem um motivo para isso daí. Artrite, já tive disco deslocado. Provavelmente, Lisane, você tem a coluna mais arqueada, que a gente chama de hiperlordose, que geralmente vai ter o disco ali mais deslocado para frente. Você pode ter esse deslocamento aí do disco, que chama espondilolistese. Muito comum, pessoa que tem a coluna mais arqueada. Tá? Deixa eu ver aqui. L4, L5, já fiz cirurgia, ainda sinto muito. Aí, viu? O que eu falei aqui no início. Já fez cirurgia, ainda continuou com a dor. Exatamente isso que acontece. Rê Freitas falou, dor crônica na lombar. Vamos entender o porquê dessa dor crônica. Tem inflamação no ciático, vai até o dedo do pé, e o cóccix dói muito. Quão maior é a sua inflamação, ou seja, o caminho do nervo ciático começa na sua lombar e desce até lá no pé. Se está doendo até no pé, é sinal que está ruim. Quando vai subindo ali para a perna, para a coxa, para a bunda, até chegar em cima, quer dizer que está melhorando. Então, quanto maior a irradiação do nervo, pior é. Deixa eu ver o que mais. Inflamação no nervo ciático e artrite. Isso daí está muito, provavelmente você tem uma artrite facetária. Faceta é a parte de trás aqui da coluna. Faceta, muito comum, pessoa que tem a curva muito acentuada na lombar. Acontece muito em mulher, não é uma regra, mas acontece bastante. Hérnias de disco lombar e cervical. Outra pessoa, é as mais comuns, gente, cervical e lombar é onde mais acontece. Eu tenho desvio na coluna e dor no nervo asiático.
A Clau Garcia falou asiática, é o dicionário, corrige, né? Stephanie, acordo com a coluna travada e dor lombar ao decorrer do dia. Ciática, eu tenho alguns osteófitos na cervical, bico de papagaio já, né, Cavalcante? Isabela Canarinho, Isabela é aluna, começou agora nessa turma que entrou. 3 hérnias, uma lombar e uma cervical, meu ciático inflamado com o síndrome piriforme. Mas seu caso agora você já está tranquila, Isabela. Bom que você está aqui acompanhando. Começou agora, vamos resolver isso tudo. Tem desgaste em 2 discos, artrite na lombar e nervos comprimidos. L4, L5, médico falou também para cirurgia. Marilene, você não vai fazer cirurgia, não. Se você assistir essa aula toda aqui, você não opera de maneira nenhuma. Gente, caso de cirurgia é tipo assim, 2%. É tipo quase nunca que precisa de fazer cirurgia para você ter ideia. É mínimo. Muita gente falando na lombar, na bunda termina no pé, protusão discal. Bacana, vamos lá. Eu vou dar uma... Eu sou Socorro, sou sua aluna, boa noite, o telefone é o mesmo, tal. Ok, vamos começar rapidinho, né, pra gente... Eu vou ler nos comentários aí. Então, vamos entender que primeiro... as principais lesões na coluna, porque a gente vai colocar de uma maneira muito fácil, porque às vezes médico, termo assim mais difícil, falta um pouco de compreensão, pega exame lá, vê aquele monte de coisa lá escrito, você acha que você vai morrer, precisa de cirurgia, não tem nada disso, é muito simples as coisas, né? Então vou explicar de maneira simples aqui para vocês. Então, por exemplo, o que acontece geralmente inicialmente? A gente tem aqui a coluna, a vértebra e o disco. O disco, pensa que ele é um amortecedorzinho do seu corpo, amortecer impacto, tá? Basicamente, ele vai ajudar a amortecer impacto. Quando você vai envelhecendo e você não tem uma postura adequada, você é sedentário, ou você até faz exercício de maneira inadequada, você vai tender a começar a causar uma degeneração aqui no seu disco. Então, ele vai ficando mais, perdendo um pouquinho de líquido aqui dentro, perdendo a capacidade de absorver impacto. Então, ele vai ficando um pouquinho mais rígido. Então, tudo começa, geralmente, com uma degeneração discal. Basicamente, ele vai desidratando. É um amortecedorzinho aí que vai perdendo a hidratação dele, vai ficando mais rígido. Essa rigidez, inicialmente aí, você às vezes vai sentir a coluna um pouquinho travada quando você acorda ali, está muito tempo sentado e tal. Isso não nem vai aparecer em exame ali, inicialmente. Você nem vai procurar o médico, às vezes, por causa disso, não. Geralmente... isso já aconteceu lá depois dos 40 anos de idade, né? Uma regra, mas geralmente é por aí. Galera, antes disso, muito difícil vai ter esses probleminhas que a gente vai conversar hoje, mas pode acontecer. Tá, então você começou ali com uma rigidez ali, é uma degeneração discal. O que vem depois? Depois, geralmente, você vai ter um abaulamento discal. Então, aqui, pensa o seguinte, o líquidozinho aqui dentro, ele vai perder a capacidade da pressão aqui no seu disco. Não tem pressãozinha para sustentar aqui, pensa que vai diminuir um pouquinho essa pressão no seu disco, ele vai fazer assim, ó, vai ceder um pouquinho para o lado. E chama isso de abaulamento. Então, tem uma pressãozinha, que ela não está conseguindo fazer a pressãozinha certa aqui mais para manter ele dessa posição. Ele solta essa pressãozinha e aqui o disco ele vai para as laterais. Como se fosse um pneu do carro ali, está começando a ficar mais murcho ali. Isso que é o abaulamento. Quando chega já no abaulamento aqui, você já pode, às vezes, começar até ter umas inflamações no seu nervo ciático. Porque ele já pode começar a comprimir a L4 e L5, porque o que acontece na região da L4 e L5, né? Lá na lombar, lá, ó, perto do bumbum. A lombar, ela carrega muito peso, ou seja, o peso ali da coluna toda, e ela tem muito movimento. Então, você soma duas coisas, mobilidade com movimento, com sobrepeso, né? Carrega bastante peso e tem muita mobilidade, mexe bastante e carrega muito peso no seu corpo. Consequentemente, é o lugar que vai mais desgastar. Por isso que a maioria das lesões vão acontecer na região da lombar, L4, L5, S1, e na cervical, porque a cabeça também mexe bastante. Junta com desalinhamentos posturais, que é o forward head, a cabeça protusa, né, com o ombro também anteriorizado para frente, fica sobrecarregado, por isso que tem muita hérnia na cervical também aos dois lugares, são os principais motivos que acontecem as hérnias lá. Bom, então se você já tem ali um desgaste na região da lombar, um abaulamento, o disco começa a expandir um pouquinho, se ele expande um pouquinho na região da lombar, que vai acontecer com muita frequência, você já vai começar a fazer o quê? Tocar onde passa o nervo. No caso da lombar, passa o nervo, igual a menina falou ali, é o nervo asiático. É o nervo ciático, né? E já vai começar a dar aquelas inflamações ali mais chatinhas, né? Um dia ou outro você já começa a sentir ali o nervo ciático. Então, vamos lá. Você começa geralmente com uma degeneração discal.
Na sequência, você vai vir geralmente, né? Eu falo geralmente, gente, porque tem casos e casos, não estou falando no geral, na maioria dos casos é o que acontece. Depois ali, você já vai vir com esse abaulamento, né? E depois desse abaulamento, geralmente você vai ter uma protusão discal. O que é uma protusão discal? Disc bulging, né? Que eles falam em inglês, protusão discal em português é como essa parte vermelha estivesse saindo da parte anatômica dela para trás. Então, olha só, tem um encaixe anatômico dele aqui. Pensa que esse negocinho vermelho aqui, ele vai ser empurrado para trás. Isso que a gente chama de protusão discal. Quando esse disco que é empurrado para trás, que vai acontecer geralmente L4, L5, S1, começa a comprimir o nervo aqui atrás, né? Você vai ter as dores, as inflamações do seu nervo ciático mais frequentes. E aí já é por conta dessa protusão. Então, a protusão discal, gente, é isso. Ó. Esse daqui é empurrado para trás. Ah, tem um disco bulging, vou morrer, não. É simples, só isso daqui. A gente vai entender depois o que causa essas coisas aqui. O que vem em seguida é uma hérnia de disco. Então, é o rompimento dessa barreirinha que tem o disco e o líquido aqui, ele extravasa, ele sai. Essa hérnia aqui, a gente chama ela de hérnia extrusa, porque ela ainda está em contato com o disco aqui. Ela sai um pouquinho, mas ainda está em contato. E aqui vai estar também nervo ciático, né? Vai acontecer L4, L5. Se acontecer aqui em cima na cervical, você vai ter uma radiculopatia aqui vindo para o seu braço, né? No caso, vai irradiar pela escápula, descer pelo braço, ou o nervo ciático desce dela no seu pé. Aqui em cima desce pelo braço até chegar lá nos seus dedos. Assim funciona a mesma dinâmica na cervical e no caso da lombar. Qual é o próximo passo? Se você não alinhar a postura ou corrigir, você vai vir com uma hérnia que vai sair isso daqui tudo, que a gente já chama isso de hérnia sequestrada. É como esse líquidozinho perdesse contato com o disco, o gelzinho, e ele cai para cá. Aí já chama de hérnia sequestrada, e já solta esse pedacinho aqui, e já cai aqui, nesse pedacinho aqui onde passa o nervo e tudo mais, o canal vertebral. E aí já é uma hérnia que já vai causar mais probleminhas, mas com o tempo, geralmente o seu corpo vai vir e vai comer esse pedacinho aqui, vai digerir, vai mandar uns negocinhos aqui que vai absorver isso aqui que caiu aqui no seu canal, e aí você consegue tirar isso daí do lugar inadequado. E aí você vai ter nesse meio tempo aí inflamações no seu nervo ciático, e depois você pode ter o quê? Uma espondilose, que é o quê? Uma artrite facetária. Faceta é essa parte de trás da coluna, tá? Faceta, isso aqui chama faceta aqui atrás. Quando ela fica inflamada, vai chamar a inflamação da faceta, que é uma artrite facetária. Então, toda artrite é o quê? Uma inflamação. Só pegar o ar. Então, isso aqui inflamou, artrite facetária, a parte de trás da faceta, tá? Isso acontece muito, principalmente mulher que tem a coluna mais espichadinha, sabe? Aquela coluna mais assim, que a mulher joga o peito para cima, empina a bunda, aumenta aquele arco da lombar. Geralmente vai acontecer bastante com quem tem esse desvio postural. Aí você começa a gerar uma inflamaçãozinha ali na parte de trás das facetas, está muito associado com hiperlordose lombar. Hiperlordose lombar é aquele arco da lombar mais associado ali. Vocês vão entender os desalinhamentos posturais que são a causa raiz desses problemas todos aqui. Eu estou fazendo um panorama geral dos principais tipos de lesões só para vocês, porque às vezes você tem um diagnóstico aí, você foi no médico, ele fala que você tem qualquer coisa que eu estou explicando aqui, você entender que não é grave. Você tem que entender que 2% dos casos só que realmente é grave, tá? Que aí vai precisar de uma intervenção médica, cirúrgica. Fora isso, o médico vai... A abordagem que eles têm, infelizmente, acaba prejudicando as pessoas na maioria dos casos. A gente vai entender por que isso acontece. Bom, então se você inflamar a sua parte de trás aqui, inflamou chama o quê? Artrite. Está inflamado é artrite. Então, você tem muito contato dessa articulação da parte de trás da coluna aqui, isso aqui que é a famosa artrite aqui facetária, tá? Que popularmente chama de espondilose. Então, pode ouvir o nome de espondilose, artrite facetária. Aí depois, sua coluna, quando ela começa a ter muita instabilidade, né? Esses problemas que eu mencionei aqui, você pode crescer uma coisa que chama osteófitos. O que é isso? É o bico de papagaio. O seu cérebro fala assim, essa coluna está muito bagunçada, está com muita instabilidade. Eu vou ajudá-la fazendo o quê? Crescer uns ossinhos aqui. Como é que ele ajuda crescendo esses ossinhos aqui? Ele acaba dando mais estabilidade para sua coluna, que faz sua coluna está muito instável, mas ao mesmo tempo, esses ossinhos eles vão começar a comprimir onde passa o nervo.
Aí você começa a ter mais inflamações, né? Principalmente no nervo ciático ali, que é a famosa estenose espinhal. Então, se você tem estenose espinhal, é isso, compressão do nervo aqui. Alguém está perguntando aqui, boa noite, tem hipolordose, tem solução? Hipolordose é muito simples, quem perguntou, 360 glide. Hipolordose é o oposto de hiperlordose. Hiperlordose é o arco acentuado da lombar. A hipo é o contrário, quando a coluna está reta, né? Hiperlordose, o arco da lombar está acentuado, geralmente a mulher tenta jogar a bunda para cima e aumenta o arco da lombar. Somado ao fato do uso inadequado de tênis, né, que aumenta o calcanhar, você acaba projetando a bunda para cima, aumentando o arco lombar. A hipolordose é o oposto, tá? Ela é quando você perde a curvinha ali. Sempre que nós estamos falando aqui de qualquer desalinhamento postural na coluna, é mesmo quando a gente está falando de carga desigual na coluna. Se a gente tem um eixo que está desalinhado, você começa a colocar carga desigual, que sobrecarrega mais um lado que o outro. Independente se é uma escoliose, se é uma hipolordose, se é uma hiperlordose, se é uma hipercifose, não importa o desalinhamento que você tem, a gente está jogando carga desigual na sua coluna. Então, a gente chegou aqui já, bico de papagaio, chegou já na estenose espinhal, né, que os osteócitos crescem ali, reduz o canal onde passa o nervo, e aí você vai ter dores, né, principalmente ali irradiando, no caso do nervo ciático. Aí tem o caso da artrose intervertebral, que você já começa a ter um desgaste de tudo, ligamento, das vértebras, do disco, e aí você já começa a sentir a sua coluna bem mais travada mesmo, tá? E aí você pode acontecer em vários lugares, não só no lombar, pode na torácica, na cervical, em qualquer lugar ali pode estar acontecendo essa artrose ali, já é um caso já mais avançado, mas também tem solução, não precisa de cirurgia, nada não. E aí espondilolistese, que é o deslizamento da vértebra superior em relação à inferior, como se essa daqui fosse para frente. Também está associado com o aumento do arco da lombar. Então, o que acontece, né? Agora vamos trazer aqui para a realidade da medicina, não só aqui nos Estados Unidos, mas no mundo todo, que acaba sendo influenciada por aqui de maneira geral. Nós temos 3 tipos de abordagem médicas, tá? Primeira abordagem, conservadora. O que é abordagem conservadora? Você chegou lá no médico, ele vai te passar um relaxante muscular e um anti-inflamatório que não tenha corticoide inicialmente. E, dependendo, ele pode até te recomendar uma fisioterapia ali, que às vezes está incluída no seu seguro, às vezes você paga um copay, enfim, não importa. Tá. O que acontece? Quando você vai para uma fisioterapia isolada, o que é isso? Ela separa o pedaço da lesão do resto do corpo. Ela foca o trabalho ali. Então, por exemplo, você chegou lá, tá com um incômodo na lombar e tal, começa a fazer exercício com o assoalho pélvico, trabalhar o seu deep core, a musculatura mais profunda do core. Tá errado? Não, tá excelente. Só que isso não corrige a raiz do seu problema. É uma abordagem específica no ponto que está acontecendo o sintoma. Isso não vai na origem do seu problema. Qual que é a origem do seu problema? A gente vai descobrir se é uma hiperlordose, hipolordose, uma escoliose ou uma hipercifose. Isso é a origem. Eles começam a tratar o quê? Só consequência. Passa o tempo, você até sente uma certa melhora ali, tá? Mas o que acontece depois? A dor volta e dessa vez mais intensa. Logo você volta lá no médico, aí você já vai começar a tomar anti-inflamatórios abaixo de corticoide, talvez indica novamente ali para a fisioterapia, aquela coisa toda, repete-se mais ou menos aquilo dali, com o uso já de outros medicamentos, você acaba sentindo uma falsa melhora, porque você está anestesiada, ou seja, você não está sentindo, você vai tomar os medicamentos, vai fazer as suas tarefas do dia a dia, vai fazer essa fisioterapia que não vai resolver nada, você começa a gastar dinheiro com quiropraxia, acupuntura, massagem, não tem problema nenhum. Se você gosta de fazer essas coisas, não é que faz mal, não, só que não resolve a causa, o problema na raiz, né? Então você fica só gastando seu tempo ali, compra pacotes, começa a fazer choquinho,
um monte de coisa, enfim, vai gastando seu tempo e a sua coluna vai desgastando. Eu estou acelerando assim, um pouquinho para vocês entenderem, mas isso pode demorar anos, tá? Não é um processo, começou aqui, fez isso, tudo. Não, então, só para a gente acelerar. Então, isso é uma abordagem conservadora. Isso pode durar anos da sua vida aí, porque a coluna é muito forte. Isso aqui para desgastar, gente, é muito judiada, viu? Vai judiando muitos anos da vida para poder desgastar isso daqui. Tá, aí vamos avançar. Então, primeiro é o conservador. Geralmente vai acontecer isso. E vai passar o tempo, não vai resolver, obviamente. Tanto é que tem gente que falou que já tem recomendação de cirurgia e tudo mais, é porque é assim que acontece. Você volta lá, aí já vai começar agora para segundo tipo de abordagem, que é abordagem invasiva. O que é isso? Aplicação de injeção à base de corticoide. E agora é que rebenta tudo mesmo. Por quê? Porque a injeção à base de corticoide, ela vai te dar uma meia-vida, inicialmente, mais ou menos em torno de 6 meses. O que isso quer dizer? Você tomou a injeção, você vai ficar sem dor durante mais ou menos uns 6 meses. Aí você vai continuar trabalhando, você vai continuar toda torta. Você vai ter feito uma fisioterapia, que eles vão te passar novamente a fisioterapia lá, que não vai resolver nada, mas na sua cabeça, você foi no médico, né? Jaleco branco, fez exame, ele te deu o nome que você tem, né? Não, agora eu já sei, fiz um exame de imagem, você tem aqui abalamento, tem uma produção de disco, tem uma hernia entre C4 e C5, já está com uma artrite na sua faceta, já está por estar crescendo aqui uns osteófitos, e já está com um deslizamento de... Enfim, te dá lá um monte de nome lá, você vê que dali, que eu já te expliquei isso aqui em 3 minutos, o que é isso tudo aqui, né? Que não é o bicho de 7 cabeças. Tá, te deu isso daí. Fez a fisioterapia, tá anestesiado, continua vivendo sua vida. Só que você continua desgastando a sua coluna sem sentir agora que fica ruim o negócio mesmo. Que agora você não sente nada mesmo. Durante uns 6 meses, você fala, não, tô melhorando. Quando eu fui no médico, quando eu fiz o negócio lá, quando eu comecei a fazer uma quiropraxia ali e tal, não, senti realmente que melhorou. Não melhorou nada, só tá anestesiado. Não melhorou nada. E te deu a falsa sensação de que tá melhorando. Porque nós crescemos com o entendimento de que o médico vai solucionar o nosso problema. É normal. Depois nós vamos entender por que ele não é vilão também, tá? O médico, ele é vítima, né, da medicina tradicional. A gente vai entender o que está por trás disso daí. E você vai passando um tempo, vai arrebentando, vai desgastando ainda mais a sua coluna, vai tomando cada vez mais injeções, igual já tem alunos que tomavam injeções 3 vezes por ano, a epidural, porque não durava mais 6 meses, durava 3 meses mais ou menos só, já tinha que tomar outra. Desagulha grande e tal, porque a coluna já vai ficando mais machucada, você vai ficando mais resistente ao medicamento. Enfim, vai passando um tempo e a sua lesão vai agravando, vai chegar um dia que você está com seus 60 anos lá, vai falar, não, agora você tem que fazer uma cirurgia. Então, você entra na terceira abordagem médica, que é cirúrgica. Então, você tem conservadora, invasiva e cirúrgica. São os 3 tipos de abordagem médica. Deixa eu ver aqui, tá? Biana comentando. Além deles olharem várias pessoas ao mesmo tempo na fisioterapia e não nos corrigindo, fazendo exercício errado. Exatamente. Aí, ó. By a Beauty Med Spa. Exatamente isso que acontece. Você chega lá, nessas fisioterapias que eles pagam, várias pessoas, cada um lá fazendo o seu exercício que eles passam lá, nem te olha direito lá, só para cumprir tabela mesmo. Tem uns exercícios feitos já assim no sistema do computador. Eu tinha aluno que assistindo lá, eles te entregavam o papel para ela assim, aqui ó, para fazer o exercício, ia lá fazer. Ou seja, é só para ganhar tempo, tá? Porque você ganha tempo, vai machucando e vai precisar cada vez mais do sistema de saúde. Motivos óbvios, né? Quanto mais você usar o sistema de saúde, imagina você solucionar o seu problema em 30 dias. Que lucro que vai ter para o sistema de saúde? Quantos exames você tem que fazer? Exame de imagem, ressonância, medicamento, injeção à base de corticoide, tudo isso, né? E volta lá, quanto de grana? Aí você fala, não, Felipe, eu não pago nada não, porque aqui eu aplico não sei para quê do governo, o governo paga. Se você paga imposto, né? Se você compra qualquer coisa que você está pagando imposto, você está pagando indiretamente, né? Enfim, independente disso, né? Você está acabando com a sua saúde e com o seu tempo e não está tendo a solução. A Isabela falou ali, eu já tomei injeção de corticóides muitas vezes, acupuntura, quiropraxia, epidural, não dura nem 3 meses, já fiz 3. A Isabela agora entrou, minha aluna, semana passada. 4 semanas nós estamos gravando entrevista, viu, Isabela? Esse vai ser mais um caso aí de sucesso. Pois é, exatamente isso que acontece. Lá, tudo que eu falei, injeção de corticoide, muitas vezes, vai passando o tempo, não resolve nada. Só quando você toma injeção de corticoide, geralmente você está numa frequência de que você compra pacote de quiropraxia, né? Aí você está anestesiado, vai lá, o cara descomprime você naquelas máquinas lá e tal, aí dá choquinho, não sei o quê.
aí depois você faz uma massagem ali, aí faz uma acupuntura. Gente, vou repetir o que eu falei, não tem nada a ver você fazer essas coisas, você só tem que entender que isso não resolve a causa, o problema que você tem. Você ir lá fazer, é excelente, a acupuntura ajuda bastante a relaxar, pode comprimir a coluna assim, fazer massagem, não há problema nisso, desde que a gente entenda que isso não está corrigindo a raiz do problema. Com esse entendimento, tá ok, tem problema nenhum fazer. Só que você vai fazendo essas coisas na expectativa de achar que está fazendo a coisa correta. A Bia Beauty falou que tem um exercício que eu fazia errado na academia e na fisioterapia. Aprendi com você a forma certa. Sou aluna apenas há alguns dias. Legal, eu já aprendeu o jeito certo. Isabela, fisioterapia, nunca me esquido. Entendi, saiu errado aí. Esquido, tá saindo errado. Então, é isso que funciona. Agora, vamos lá. Olha só, isso aqui que é interessante a gente aprender, porque a gente vai entender o motivo que a medicina chegou onde chegou. Então, a gente vai entender que os médicos da medicina tradicional, falo, fisioterapia nunca me ajudou. Ah, agora saiu certo. Por que que a medicina tradicional não funciona para nada, não só em relação às dores? Vamos entender. Em 1910, saiu um relatório que chama relatório Flexner. Esse daí foi um estudo que foi recomendado para poder ver como é que estava o ensino da medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Se vocês quiserem anotar, chama relatório Flexner. F-L-E-X-N-E-R. Flexner. Foi em 1910. Então, o objetivo é avaliar como é que estava ali o ensino da medicina nos Estados Unidos e no Canadá. Então, visitaram lá 155 escolas médicas ali e começaram a descrever as falhas que tinham no estudo da medicina. Currículo fraco, tinha poucos estudos, pouca ciência. Então, a partir desse relatório, começou a estabelecer padrões mais rigorosos para a medicina. Agora, vamos entender aonde que isso vai chegar. A priori, é uma coisa boa, né? Imagina, tá? A medicina agora vai estar mais capacitada, né? Vão ter mais ciência, mais embasamento. Tá. Até certo ponto, legal. Começou com essa narrativa, esse objetivo inicial. E o que foi acontecendo com as faculdades ali de medicinas que tratavam doenças sem uso de medicamento, né? Homeopatia, tal, o poder da mente. Isso já fazia séculos atrás. Depois vocês podem pesquisar efeito placebo, né? O que é isso? A pessoa ela não recebe uma droga no corpo ali e, mesmo assim, consegue se curar da doença, né? Sem precisar do medicamento, ou seja, o poder da mente. Tem muita coisa legal em relação à neuroplasticidade, enfim, é outro assunto. Tá, mas aí o que acontece? Essas faculdades, elas não estavam adequadas para esse novo nível depois desse relatório de 1910 estabeleceu. E os grandes ali filantropistas, inclusive o Rockefeller, né, do Rockefeller que a gente conhece aqui, ele doava muito dinheiro para a faculdade de medicina, só que ele começou o quê? A designar a verba dele, e outro cara lá bem cheio da grama, chama Carnegie, mais ou menos assim o nome do cara, começar a jogar o dinheiro deles nas faculdades de medicina que estavam padronizadas com esse relatório Flexner, ou seja, estava com um embasamento mais científico e tudo mais. E o que foi acontecendo com essas outras faculdades ali que não usavam o remédio para poder tratar, de maneira geral, as doenças? Elas foram recebendo menos grana e foram fechando. Inclusive, esse relatório, lá na época, eles falaram que as mulheres não tinham capacidade intelectual para serem médicas e nem os negros. Loucura, 1910, depois vocês pesquisam. Então, muitas escolas aí da Faculdade de Medicina, inclusive, que eram historicamente negras, fecharam também. Grande preconceito aí, depois vocês pesquisam lá, relatório Flexner, F-E-L-E-X-N-E-R. Vocês vão conseguir ver esse relatório. Fecharam várias escolas. A partir daí, muitas escolas de homeopatia que tratavam doenças e tudo mais foram o quê? Fechando. Exatamente, escreveu ali para a gente, Flexner, 1910, foram fechando. E com isso, o avanço da grande indústria farmacêutica com o uso de medicamento foi cada vez maior. E também
começaram a alterar a grade curricular dos médicos. Então, agora a gente tem médicos que começaram a estudar mais sobre o quê? Medicamento, protocolos para serem feitos segundo os embasamentos científicos. Agora, vamos lá. A indústria farmacêutica por trás ali, vocês acham que elas iam financiar algum estudo para tratar uma doença com o poder da mente, né? Como já existia, dentre outras coisas, com ervas medicinais? Tem lógica? Não, obviamente que não. Começaram a pôr grana onde tinha lucro para eles. Então, inicialmente, entrou com uma narrativa que foi para poder ajudar a contribuir, só que, com o passar dos anos ali, tomou um outro lado, o lado financeiro. E aonde a gente chega com isso? Para vocês terem ideia, hipertensão começou agora na década de 80, nem tinha hipertensão até então. Coisa nova. Hoje em dia, os médicos, com isso, eles começaram a ser doutrinados na faculdade de medicina, por isso que eu estou falando, estou repetindo, que eles não são vilão, não é que é médico mau caráter, não tem nada disso, não. Eles são doutrinados durante 6 anos, depois estuda mais a fazer o quê? Passar medicamento. Você chega lá no consultório, tem um sistema no computador que, de acordo com o que você fala para ele, eles já sai tudo certinho aqui, ó. O que você vai tomar, a dosagem? Ah, não, eu tenho alergia a tal substância. Ah, não, então entra nesse aqui lugar e tal, já tem isso aqui tudo. Ele começou a não utilizar mais o conhecimento clínico e sim começou a aprender mais de passar medicamento, só isso. E com isso surgiu várias doenças, índice de problemas no coração de 100 anos para cá subiu bastante. Tem outras coisas que interferem? Tem, mas o principal, o uso de medicamentos de maneira inadequada também. Junto com isso vem a indústria alimentícia, né? Que gordura faz mal para a saúde, enfim, todo um comboio ali que foi fazendo que a gente foi ter uma redução da nossa saúde. O que eu quero dizer com isso tudo? Então, trazendo para a nossa parte prática aqui, que a gente está falando hoje sobre a coluna, infelizmente o médico ele está doutrinado a resolver o problema de maneira medicamentosa, né? Chegou lá, vai fazendo isso tudo que a gente já conversou e aprendeu aqui. Aí talvez você está perguntando, tá bom, Felipe, mas e aí, como que a gente soluciona o problema? Primeiro passo, a gente vai entender da onde está vindo o problema. Como assim? O problema principal que a gente foca é o tratamento na raiz do problema, que é o desalinhamento postural. Uma roda de um carro, se ela está desalinhada, obviamente ela vai desgastar mais um lado do que o outro. Fácil de entender, né? O nosso corpo é a mesma coisa. Uma vez que você tem uma coluna desalinhada, você está distribuindo carga mais de um lado do que o outro. Fácil, correto? Uma vez que esse lado está recebendo mais carga do que o outro, começa a se desenvolver problemas. Como citamos aqui, degeneração discal, abaulamento, protusão, hérnias, inflamação nervo ciático, artrite facetária, artrose facetária, cresce o osteófito, que é o bico de papagaio, enfim, o nome dos sintomas. Ou seja, os desalinhamentos, o desgaste, vai causar várias coisas. Só que esses sintomas, os nomes, né, não pouco importam. O importante é a gente entender qual desalinhamento que você tem. Por exemplo, se você tem uma coluna mais arqueada, que é muito comum isso nas mulheres, né? A pelve, geralmente da mulher, vai ser mais para frente, porque o quadril é mais largo, porque a mulher já nasceu preparada para gerar um filho. Então, a estrutura óssea dela vai ter essa formação. Então, vai ter uma tendência de ter a bacia dela inclinada um pouquinho para frente, que aumenta o arco da lombar dela. Se você olha uma pessoa assim, independente do resultado do exame, você já sabe, então, ela pode ter um deslizamento da vértebra, né? Por conta, então a vértebra já pode ir para frente, devido à pressão que ela põe aqui atrás na faceta. Ela vai ter uma artrite facetária, ela pode ter uma inflamação no nervo ciático. Então, de acordo com o desalinhamento postural da pessoa, a gente já consegue entender quais os sintomas que ela pode vir a ter.
independente se saiu do exame ainda, se tem exame ou não tem. Pra você ter ideia, os nossos alunos, nem exame eu quero ver, nem preciso. Manda lá, mas não é importante, porque o que importa para a gente é avaliar a postura da pessoa, porque tem coisa que nem a pessoa sabe que ela tem, e a gente só de bater o olho a gente já sabe que tem, ou vai vir a ter daqui a um tempo. Mesmo que não tem dor, só de bater o olho, não, a gente já sabe que vai ter isso devido ao desalinhamento. Então, se você tem uma hipercifose, por exemplo, né, aumenta a curvatura aqui, mais corcundinho, que vai projetar a sua cabeça para frente, você nem precisa de me dar um exame para falar que você tem uma hérnia na sua cervical, se você tem uma radiculopatia, uma dor que irradia na sua escápula e para o braço. Nem precisa ter. Só de ver essa postura, mesmo se você não tiver, eu sei que você vai ter. E se você já tem, vai só piorar se não corrigir. Uma hérnia na cervical, só de bater o olho na postura da pessoa, a gente já vê a cabeça para frente, já sabe tudo que está acontecendo. Então, como que corrige? Você põe as coisas no lugar, de maneira fácil. A gente avalia para ver qual que tem o segundo. A gente alinha a postura e o terceiro fortalece. Por quê? Nada adianta você alinhar a postura, a pessoa está lá toda fraca, não consegue sustentar. Já percebeu que, às vezes, você passa um tempo, você tenta corrigir a postura, passa um tempo, você vai e relaxa? Você não tem força para poder sustentar a sua postura. Alguém falando aqui, Laí Ribeiro já fala isso há tempo. Ah, exatamente, José Paulo. Laí Ribeiro, exemplo aí, um grande mentor, né? Eu estudo bastante aí pelo Laí Ribeiro. Ele já fala, né, disso que eu estou falando, exatamente isso daí. Perfeito. Então, a gente, primeiro vamos entender, o que tem? Tá bom, tem uma escoliose, tem isso, tá bom, beleza. Segundo, alinhar, como é que alinha? Né? Exercício respiratório, alongamento, existe mobilidade, para a pessoa criar consciência corporal, para ela conseguir pôr o corpo dela numa postura ali funcional, né? Sem sobrecarga articular. E o terceiro, ganhar massa muscular. Né? Por isso que a metodologia que eu trabalho chama músculo-físico, que é a união da musculação com fisioterapia. Se você só alinhar a postura e não ganhar músculo, não resolve porcaria nenhuma. Porque você não vai ter força para sustentar a postura. Não adianta pôr o negócio no lugar se você não tem força para manter ele lá. Toda vez que você tem uma parte do seu corpo que não tem massa muscular para te dar resistência e força, o vento bate para um lado, você vai, bate para o outro, vai para o outro lado. Qualquer coisa te machuca. O seu corpo ele não consegue ter resistência para poder suportar impactos do dia a dia. Vamos supor, você tem uma coluna lá, super esticada lá, aí você trabalha na faxina, ou seja, dobra muito a coluna, movimento de flexão da lombar. Você não vai parar de dobrar a sua coluna, obviamente, porque você tem que trabalhar, né? O que vai adiantar só alinhar a sua postura? Nada, porque você tem uma grande sobrecarga todo dia de ficar dobrando a sua coluna, levantando. Então, se você não tem um reforço de músculo na sua articulação, o que é isso? Para ajudar os seus ligamentos, os seus tendões, a sua bursa, o seu menisco, o seu disco. Se você não tem um reforço, não adianta só fazer exercício bonitinho, exercício postural, perdendo seu tempo, né? Não vai adiantar nada, porque você não está ganhando massa muscular para você conseguir aguentar o tranco, né? Se você tem um trabalho braçal, principalmente, mesmo se você não tem, já vai ser da mesma maneira, só que tem um trabalho braçal ali, se a pessoa não ganha massa muscular, quando eu falo de ganhar massa muscular, não tem nada a ver com treinamento, que as pessoas ficam super musculosas, a gente não está falando isso. Por exemplo, eu tenho bastante massa muscular, eu sou magrinho, né? É disso que eu falo. Minha esposa, que vocês veem aí, que me ajuda aí nos vídeos também, ela é cheia de massa muscular. Ela é magra também, só que cheia de massa muscular. Estou falando disso, de massa muscular natural. Não estou falando de os anabolizantes, nada disso. Nada a ver. A Bia falando que precisa dessa melhoria muscular, Mário há 10 anos não ganha massa muscular. E aí a gente agora entra outro detalhe, Bia, porque a gente tem aqui, né? Avalia, alinha e ganha massa muscular. Mas como que ganha massa muscular? Comendo qualquer coisa? Óbvio que não. Né? Você construir músculo no seu corpo, você tem que ter o estímulo da maneira correta, mas tem também ter o nutriente. Ou seja, você pode fazer tudo direitinho. Tem uns alunos que às vezes vêm, não, Felipe, eu só quero acabar com minhas dores, eu não estou preocupado com alimentação nem nada, não. Então, eu falei, você não vai acabar com dor nenhuma, você está achando o quê? Vai comer. Várias coisas. Primeiro que a comida errada inflama seu corpo.
Segundo, alimentação errada, você não constrói massa muscular, ou seja, não tem reparação do tecido para você ganhar um músculo. Tudo está combinando ali. Não tem como fazer uma coisa ou outra, não. Tem que fazer um trabalho conjunto. Então, a alimentação entra nisso tudo. Para você ganhar esse reforço muscular que você precisa para você acabar com o problema na raiz. Então, a correção postural que acaba com qualquer problema. Eu estou falando com vocês, qualquer gente. Já tem aluno que já estava com... o médico já tinha mandado operar, tinha mandado parar de trabalhar na faxina, estava com 3 hérnias de disco. Então, alguns dos mais avançados, até de quem só tinha uma dorzinha ali ou outra ali, com o treinamento adequado, corrige tudo e você não precisa fazer nada disso. Agora, dicas práticas para vocês aqui, né? Porque, inclusive, semana passada a gente fechou vaga, né? Eu falando isso não é nem para tentar chamar ninguém para ser meu aluno, que agora não tem como ninguém de vocês ser meu aluno, né? A gente já encerrou as vagas. Mas agora, para ajudar vocês de uma maneira bem prática, o que vocês vão fazer a partir de hoje aqui? Se vocês quiserem anotar, até acho interessante, se vocês não quiserem esquecer depois, né? Deixa eu ver aqui. Sou barbeiro, cabeleireiro, cervical e lombar estragados. Edu, é isso aí. Profissão, né? Acaba sobrecarregando bastante. Olga, estou muito feliz com o pouco que já consigo fazer. Bia, o próprio médico me disse que eu fiquei com essas hérnias lombares porque sou muito flexível e pouca massa muscular. Isso aí, tem sentido. Legal. Somado, e você, Bia, você tem uma hiperlordose, né? Você tem um arco mais acentuado ali na coluna, barriga projetada para frente, fraqueza na região abdominal, né? Acaba que você não tem aquele cinto protetor, né? Que chama transverso abdominal, o nome do músculo, que ele dá aquela apertada ali na sua barriga para não deixar ficar solta para frente, que acaba sobrecarregando as vértebras. Então, vamos lá. Dicas práticas para vocês anotarem, se você tem qualquer tipo de dor na coluna, anota aí. O que você não pode fazer. Primeira coisa, você não pode fazer exercícios de flexão na coluna com sobrecarga. Vou traduzir. Dobrar a coluna, fazendo aquelas abdominais tradicionais. Esquece. Não pode. Felipe, por que não pode fazer isso? Porque lembra que a sobrecarga maior está acontecendo aonde? Região da lombar. Logo, quando você dobra a sua coluna, justamente aonde está mais desgastado, você vai pôr mais pressão aqui, Então, toda vez que está dobrando a coluna, você está fazendo isso aqui, E a sua coluna já está cansada de dobrar o dia inteiro. Você está sentado, está dobrado, você vai pegar alguma coisa no chão, dependendo do seu trabalho, tudo você está dobrando. Então, a parte que mais desgasta a sua coluna é a parte de dobrar na lombar. Então, se você chega na academia, começa a fazer exercício de dobrar a coluna, se arrebenta todo. Então, não pode fazer as abdominais tradicionais, nada de dobrar o tronco, tá? Corta isso. Então, não pode fazer exercício de dobrar o corpo com sobrecarga. No dia a dia, você vai ter que dobrar, fazer as coisas, é outra história. Mas, no geral, não pode fazer. Primeira coisa. Segunda coisa, você não vai trabalhar com exercício com carga axial. O que é isso, Felipe? Colocar peso na coluna aqui, Então, nada de pôr barra em cima das costas, fazer agachamento. Exercício vai pôr pressão aqui em cima, inicialmente. Porque a tendência é a gente corrigir. Se você faz as coisas certas, depois que você vai alinhando, corrigindo, ganhando força, você pode agachar normal com barra nas costas. Estou dando a orientação para você que não tem um plano organizado, né? Então, você não vai fazer exercício de flexão da coluna com sobrecarga, não vai pôr carga no meio aqui, em cima das suas costas, né, no eixo axial, não pode pôr carga ali, porque é simples, né? Sua coluna está desalinhada, né? Está torta, vamos supor que está torta. Você vem aqui, mete uma barra aqui em cima, a carga que já está desigual. Agora você põe um peso aqui, você põe ainda mais sobrecarga do pedaço que já estava recebendo carga desigual, ou seja, o que estava ruim só fica pior. Dobrar o corpo com carga seria body pump. O body pump é uma aula coletiva, né, não, Bia? Que tem várias coisas, mas aí geralmente eles fazem lá um conjunto, vários exercícios. Tem uma aula de circuito, põe muita coisa, às vezes põe abdominal, põe uma série de coisas lá, e não pode. Então, não pode dobrar o corpo com carga, não pode pôr peso na parte de cima da coluna, tipo agachamento com barra aqui nas costas, agachamento guiado, que você vai pôr a barra aqui em cima. Inicialmente, lembra dessa palavra, gente? Inicialmente, tá? Inicialmente. Terceira coisa, exercício de impacto. O que é isso? Não vai correr, não vai pular caixote, não vai fazer crossfit, não vai fazer essas aulas coletivas doidas, nada disso. Porque o seu corpo está desalinhado.
Pensa num carro que está todo desalinhado lá. Você vai começar a passar em cima ali de uns buracos? Não tem lógica, né? Porque ele não está alinhado corretamente para fazer a absorção de impacto. Então, pelo mesmo motivo, aonde está desalinhado, já está recebendo a sobrecarga errada, vai receber ainda mais. Então, o que está ruim vai ficar pior. Nada que está ruim que não possa piorar. Então, essa é a terceira coisa, para quem está anotando. Quarta coisa importante, não pode existir de mudança brusca de velocidade. Então, você está numa direção, vira de uma vez, então tem algumas atividades, né, alguns esportes, por exemplo, né? Futebol, vôlei, basquete, esportes, no geral, vai ter uma movimentação abrupta, né? Seu corpo não pode fazer inicialmente. Essas são as 4 orientações que vocês têm que ter inicialmente, tá? Meus alunos, depois de 4 semanas, eu já começo a introduzir alguns exercícios que eu falei para vocês aqui que não pode. Então, tudo quando tem um planejamento adequado. Bia, por isso que eu falo, né? Quando começa o acompanhamento, tem que parar de fazer tudo. Não pode fazer nada, zero. A única coisa que pode fazer que não tem problema aí, atividade na piscina, né? Você que não tem uma orientação adequada, Felipe, o que eu faço? Faz caminhada, mexer o corpo, não fica parado, tá? Faz atividade na piscina, esquece yoga e pilates. Gente, yoga, tem gente que acha que yoga é ficar meditando lá, né? É uma postura toda doida, entendeu? Se a sua coluna tá ferrada, você vai mexer de um jeito lá que você vai já ficar... Tem gente que fica travada em aula de yoga, tá? Porque é uma postura cabulosa e a sua coluna tá toda machucada, você vai se ferrar ainda mais. Pilates também aqui nos Estados Unidos não é igual Pilates no Brasil, não. Pilates no Brasil você tem um fisioterapeuta formado para poder te orientar. Pilates aqui é só fazer um curso. É igual o de personal, faz um curso ali de um final de semana, uma semaninha ali e pronto, só isso. E aí vai tacar exercício no celular, não sabe nem o que tá fazendo, tá? Você vai lá, naqueles estúdios lá, aqueles exercício padrão ali. Ah, não sei, não, Felipe, eu tenho um cara aqui, é formado, uma moça aqui, aí é diferente, tá? Mas no geral aqui não tem nada disso, não. Alguém perguntou ali, andar de bicicleta pode? Pode, tá bom? Pode sim, só que você tem que manter uma postura legal, né? Não senta na bicicleta ficar relaxado. Abre o peito, né? Sustenta a postura lá, uns 20 minutinhos ali. Tem que ver, assim, é interessante você pensar o seguinte, se você passa a maior parte do seu dia sentado, andar de bicicleta já não vai ser legal. Você deveria fazer uma caminhada. Agora, se você já passa, às vezes, caminhando, fazendo as coisas, se você sentar, é interessante fazer a bike. Sempre pensa no oposto do que você já faz muito, né? Então, se eu passo muito tempo sentado, é legal fazer alguma coisa mais em pé. Se eu passo muito tempo em pé, é legal fazer uma coisa mais sentado, com a postura certinha ali. Eu sentia, a Bia falando, eu sentia melhora com yoga e pilates, mas à noite a dor piorava. Na hora você pode até sentir um certo alívio ali, mas depois a dor volta e só vai a sua lesão só vai agravando, só vai piorando, porque não é um trabalho específico de alinhamento postural. A Ana perguntando, caminhada pode? Com certeza, caminhada. Não fiquem parados. Caminhada 20 a 30 minutinhos ali por dia vai ajudar bastante, tá bom? Trabalhar, nunca fica muito tempo parado. Porque se você fica parado ali, vai atrofiando ainda mais, vai inflamando ainda mais. Seu corpo precisa de movimento para poder melhorar a fluxo sanguíneo, a oxigenação, para você soltar ele um pouquinho ali. E mais uma dica que eu vou dar para vocês ali, responder essa daqui, exercícios como desenvolvimento supino inclinado atrapalha. Olha só, o que acontece muito, tá? Não sei o seu caso. A maioria das pessoas acaba desenvolvendo uma protusão do ombro, que a escápula desloca um pouquinho para frente. Pode estar associada com uma hipercifose, que é a curvinha da coluna faz assim, ou somente um desalinhamento da escápula. De qualquer maneira, quando você tem esse desalinhamento, que é muito comum, gente, é tipo 99% dos alunos começa tem isso, tá? Você vai fazer exercício que vai levantar o seu braço acima aqui da altura do seu ombro aqui, mais ou menos, no caso de um supino inclinado, de um shoulder press, um desenvolvimento, vai te gerar uma síndrome do impacto no ombro, tá? Que o osso fora do lugar começa a impactar aqui no tendão. O tendão conecta o músculo no osso. O seu rotador interno começa a ficar inflamado. Não estou falando que é seu caso, estou te falando que acontece com muita frequência, então grande chance de você ter alguma coisa parecida com isso aí, e você acaba, às vezes, impactando aqui, gerando lesão no seu ombro, tá? E tomar cuidado com esses exercícios aí. Preciso de 2 das suas aulas, sem previsão de quando vai abrir novamente. Não tem, mas faz o seguinte, a Azevedo Ágata, você
na minha bio tem um link do WhatsApp da lista de espera. Entra nele, porque por lá eu aviso primeiro quando a gente vai abrir novas vagas. Acabamos de fechar agora, foi sexta-feira, Acredito que andar de moto com mochila nas costas nessas ruas esburacadas de São Paulo contribuir ainda mais para a lesão. Pode contribuir sim, tá? Contribui, mas lembra de uma coisa aqui, Edu. Uma coluna forte, alinhada, com massa muscular, você vai aguentar o tranco, Fê. Se você, a coluna do nosso corpo é muito forte, só tem que dar o cuidado para ele certo ali, não tem problema. A gente não foi feito para ficar parado, não. Você pode tocar bronco nesse negócio aí, só tem que fazer o alinhamento, né, e o fortalecimento e ganhar massa muscular para você aguentar o tranco. Agora, você desalinhado, todo torto, sem massa muscular suficiente, aí arrebenta tudo. Esse que é o problema. Não consigo ficar muito tempo em pé, a Marilene. Provavelmente dor na lombar, né, Marilene? Você vai fazer uma coisa, trocar o calçado, tá? Então, mais uma dica para vocês é o seguinte. Vocês precisam de ter um tênis que ele seja largo, para os seus dedos conseguirem ficar espareados, e flat, né? Reto, tá bom? Não pode ter o calcanhar elevado. Aqui nos Estados Unidos, o que eu passo para meus alunos chama Vivo, V-I-V-O, Vivo Barefoot, B-A-R-E-F-O-O-T, Vivo Barefoot. Aí você começa a utilizar o tênis adequado, porque o tênis com calcanhar elevado vai te sobrecarregar a sua lombar também. Começa adaptando. Se você for comprar esse tipo de tênis, igual eu te orientei aqui agora, você começa a usar 30 minutos por dia, meia hora por dia. Seu pé vai doer bastante, normal, vai começar a ativar a musculatura dos seus pés, a face vai começar a trabalhar, o músculo do pé, o pé fica travado, dói bastante nas primeiras semanas, às vezes, vai adaptando até o ponto que não vai doer mais e vai aliviar a lombar também. Giovana, boa noite. Quando eu fiz exercício, eu acho que não fiz direito, porque fiquei com dor no pescoço. Depende. Se você, Giovana, fez o exercício, exercitou a musculatura aqui de cima, dor no pescoço não tem nada a ver. Por exemplo, você vai fazer lá o exercício da remada. Você tem movimentação da escápula, né? Trapézio superior movimenta. Você tá vendo aqui, ó, tô movimentando, isso aqui é músculo, né? Se eu tenho dor muscular com o treino certo, normal, dor muscular, não tem problema nenhum. E quando você está começando, é interessante, porque fica um pouquinho difícil de separar as coisas, né? Uma dor crônica ruim de uma dor provinda do exercício correto. Isso vai acontecer inicialmente. Só que você vai perceber que a dor do exercício é aquela que você sentiu aqui hoje, amanhã, depois, e ela vai embora. Seu corpo vai ficar mais forte. Diferente da dor crônica, né? Que é aquela coisa ali todo dia. Andréia, sou house clean, sinto muita dor na lombar todos os dias. Não faço exercício porque tenho medo de ter mais dor do que já tenho. Bom, 2 pontos. Primeiro, o exercício é errado. Você está certíssimo em não fazer, porque vai piorar, tá bom? Agora, segundo, se você não fizer o exercício certo, você vai parar numa mesa de cirurgia. Agora, você levantou um ponto muito interessante. Por quê? Muito melhor você não fazer o errado, o exercício errado, do que você fazer. Se você é uma pessoa ali ativa que não está fazendo um treinamento ali, se você for entrar no treinamento que for inadequado para a sua especificidade, você acaba se prejudicando. Por quê? Lá no treinamento de força, musculação, você vai ter 2 coisas, né? Você vai ter carga e repetição, principalmente. 2 coisas, carga e repetição. O que é isso? Faz 4 séries de agachamento de 15 repetições, né? Então, você tem ali, às vezes, segurando o peso, tem a carga do seu corpo com sobrepeso. Aí você faz aquilo dali, pronto. O que vai acontecer? Quando você fica gerando mais sobrecarga de maneira errada num corpo desalinhado, a sua lesão vai só agravando. Aí você chega depois, vai um leg press, outros exercícios, vai só pondo peso e tacando peso lá, né, fazendo o treino lá, e as suas lesões vai agravando. Então é muito ruim mesmo, porque vai acabando que você não trabalha do jeitinho certo ali e acaba piorando. Por outro lado, se você não faz o treinamento adequado, o que vai acontecer? Remédio, né? Se tem dor, é o quê? O seu corpo sinalizando que tem alguma coisa errada. Remédio, anti-inflamatório, injeção epidural, fisioterapia que não resolve nada, quiropraxia, fisioterapia que não resolve nada, aí você vai para a mesa de cirurgia, massagem, que é a história toda que a gente já conversou aqui. Poderia colocar o link de onde comprar o tênis, Deidson. Deidson, você vai pesquisar, deixa eu escrever aqui no chat. Vivo, esse aqui é nos Estados Unidos, viu? Eu não sei onde você está, Vivo Barefoot. Escrevi nos comentários, deixa eu ver, Vivo Barefoot.
Aí o que acontece? Só que tem um porém, tá? Esse tipo de tênis você não pode estar utilizando de qualquer maneira. O que eu quero dizer com isso? Inclusive, se você for comprar, é interessante você anotar, porque senão o tiro vai sair pela culatra. Você vai começar utilizando meia hora por dia, tá? Usando meia horinha por dia ali, adaptou, vai aumentando o tempo de uso. Começou a usar, prepara, vai ter muita dor no seu pé, é para ter dor mesmo, seu pé é cheio de músculo, está atrofiado, travado com tênis inadequado, vai doer o pé, pode até doer joelho, coluna, normal. Aí você vai adaptando, vai subindo o tempo de uso dele, meia hora, uma hora, até o seu corpo adaptar totalmente a essas dores que está fortalecendo o seu pé e o resto do corpo vão embora. Esse tipo de dor específico da adaptação do tênis. Elaine, boa noite, tem dores na coluna e do lado esquerdo também, braço, mão e joelho. Bom, dor na coluna. Lá mais para o lado esquerdo, seu braço ali, mão e joelho do lado esquerdo. Provavelmente você está tendo uma compressão neural do lado esquerdo, que você está te dando dor, né, no seu braço aqui todo. E chega até na mão. Igual a gente tem um nervo ciático na lombar, a gente tem um nervo aqui em cima que irradia para o nosso braço. Então, se ele comprime, provavelmente você tem a cabeça um pouquinho jogada para frente, tem uma compressão neural aqui, você vai ter dor irradiando para o seu braço. Se você tem dor, braço e joelho, né? Joelho, todo mundo tem problema de coluna, ou você vai ter, ou você já tem problema no joelho. Porque o seu corpo é todo conectado. Uma vez que a coluna dá problema, o joelho recebe sobrecarga. Por quê? Coluna com problema quer dizer que o glúteo, a maioria das suas vezes, não está trabalhando da maneira correta, não consegue absorver impacto, não consegue te dar estabilidade adequada, enfim. Aí você sobrecarrega o seu joelho. Problema na coluna geralmente começa assim, ó. A historinha que funciona geralmente é assim, não é uma certeza para todo mundo, mas é o que acontece na maioria das vezes. Começa com problema na coluna, aquilo tudo que a gente conversou de problema na coluna, seguido de desgaste, problema no joelho, aí você pode pular, né? Você pode ter uma sobrecarga do tendão, da patela, você pode ter uma condromalácia patelar, aí você pode ter também, depois do joelho, vai vir um probleminha às vezes no quadril, né? Você começa a ter uma bursite trocantérica, uma tendinopatia glútea, tudo isso por conta dos desalinhamentos posturais. Aí você vai ter um ombrinho jogado para frente com cabeça, você vai ter uma síndrome do impacto do ombro, vai ter um probleminha de uma tendinite, uma bursite, um rompimento parcial do seu rotador interno, depois um rompimento total. Então, essa historinha geralmente vai assim, tá? Coluna, joelho, quadril e ombros. Isso aí vai, porque o corpo é todo conectado, ele vai fazendo compensações para te deixar em pé. Edson falando, leg press faz a minha coluna doer mais. Edson, seguinte, de maneira geral, né, que a gente não consegue ver você executando o leg press, você tem que encaixar bem a bunda lá atrás dele, lá, se a bunda escorregar para frente, a sua lombar fica recebendo sobrecarga, tá? Então, você reduz a carga da máquina, encaixa bem a bunda lá atrás, abre o peito, ativa o seu abdômen e make sure, né, que na hora que tenha certeza que na hora que a barra do leg press estiver descendo, a sua barriga não está estufando. Tem gente que a barra do leg press desce e a barriga sobe, né? Aí fica essa coisa assim, ó, pum, pum. Não pode. Você tem que ter uma estabilização no seu abdômen para proteger a coluna. Pode ser que isso vai te ajudar. Reduz a carga, faça em peso nenhum e faz devagarinho, pensando nisso daí. A pessoa pergunta, a Olga, o elástico para os dedos, onde compra? É isso daqui, ó. Quer ver? Deixa eu te mandar aqui no chat. O Space Tools. Space Tools. Vou mandar o nome aqui, aí você... na Vivo, no site da Vivo Shoes, tem isso daqui, o negocinho do dedo, né? Deixa eu anotar aqui para vocês. Space Tools. Aí vou pôr aqui para você lembrar, Vivo Barefoot. Você entra lá no site, lá vai ter o Space Tools, que é o siliconezinho para pôr nos dedos do pé para manter a separação ali dos dedos. Agora vamos lá, pessoal, para a gente já fechar aqui, que eu quero deixar algumas orientações para ajudar vocês aí de verdade, né? Igual a gente está fazendo aqui, é o seguinte: não tome medicamento para cortar a dor, tá? Corta qualquer tipo de remédio anti-inflamatório, qualquer coisa, porque uma vez que você acabou com o feedback de dor do seu corpo, tudo vai piorar na sua vida. Aprendam a lidar com a dor e procurar as soluções que a gente conversou aqui, tá bom? Se você pretende, gostaria de ser meu aluno, no link da minha bio
tem o grupo lá do WhatsApp da fila de espera para quando abrir novas vagas, eu aviso lá no grupo primeiro, tá? Eu acho que daqui 40 dias, mais ou menos, a gente vai conseguir abrir novas vagas. Então, entra lá no grupo e você é notificado. Para quem já esperou 40, 50, 60, 70 anos, esperar 40 dias também não vai ser o fim do mundo. Você vai morrer por causa disso, né? Renatinha, estava fazendo pilates, parei recentemente, pode fazer exercício com elástico e com a bola? Tem muita pressão no pescoço. Renatinha, se você é minha aluna, não pode não. Não sei se você é minha aluna. Agora, se você não é minha aluna, esse elástico com a bola aí, não sei se vai dar legal você fazer. Tem que ver o que você está fazendo com o elástico e com a bola, tá? Então, não tome medicamento para dor, igual a gente conversou aqui. Aprenda a gerenciar com a dor. É melhor você viver com dor, que ela vai te frear, vai te limitar e vai te conduzir melhor no seu dia a dia. O que é isso, Felipe? Poxa, se você tem dor, você não vai pegar um peso de qualquer maneira, você não vai agachar de qualquer maneira. Então, o seu corpo, mesmo sem você pensar, ele vai te dando ajustes no decorrer do dia para você ir aliviando isso. Toma injeção de corticoide, anti-inflamatório, essas coisas, você acha que você está bem, rebenta toda. Esquece, rebenta mesmo, tá? Você não tem um feedback da dor. A dor não é para te atrapalhar, a dor é para te ajudar. Se não tivesse a dor, você ia se ferrar toda ainda, sem sentir nada. Então, a dor, encara ela como um feedback para você se alinhar ao decorrer do dia. O médico, para dor crônica da medicina tradicional, não vai te ajudar em nada. Se você for lá e ele te fazer um exame de imagem para falar que você está com uma hérnia, né, com um desgaste, uma artrite, uma artrose, não vai mudar nada da sua vida. A única coisa que vai mudar, ele vai te dar aquele caminho todo que a gente conversou aqui, mas não resolve o problema na raiz e só agrava e te dá a falsa sensação de que você está melhorando. Então, acaba atrapalhando, tá bom? Então, lembra das 4 recomendações que eu já falei aqui, né? Você chegou agora, você assiste depois, para quem tem problema na coluna, você faz essas 4 recomendações, troca o calçado também, como eu já expliquei, e não toma medicamento. Se você fizer isso aqui que a gente conversou hoje, já vai ajudar muito aí, já uma coisa que talvez você não vai encontrar ninguém falando por aí dessa maneira que eu trouxe aqui para vocês, que infelizmente não é algo muito divulgado, né? Como poderia ser para poder ajudar vocês. No mais, entra lá na bio lá, faz o request para fazer parte dentro do grupo do WhatsApp. Assim que fizer, abrir as inscrições, vocês vão ser notificados. Terça-feira que vem, a gente vai estar aqui 8h30, vou trazer outro tema para a gente estar conversando e eu estar ajudando vocês aí durante essas lives. Então, toda terça, eu vou estar de férias, né, do meu casamento, vou estar lá em Punta Cana. Não tem problema não, vou ver qual que é o fuso horário de lá, mas vou deixar certo, 8h30, toda terça, para a gente estar batendo esse papo aqui. Vocês vão trazendo dúvida, pode mandar mensagem que vocês querem saber, porque eu preparo uma aula, explico e dou orientação, e eu vou ajudando vocês no que for possível aqui. Bia falando, verdade, anti-inflamatório só mascara. Eu vivo com dor há 7 anos sem remédio, você é a minha esperança. Então, agora já pode ficar tranquilo, Bia. Daqui 4 semanas a gente já tem a nossa entrevista marcada. Os alunos aí que estiver acompanhando, quinta-feira a gente tem o nosso Zoom ao vivo, né? Nós vamos fazer a implementação do novo desafio. E os resultados dos meus alunos, antes demorava 30 dias, agora é 21 dias, tá? 21 dias eu estou acabando com a dor crônica dos meus alunos e ainda estão perdendo peso ainda, e é só com alimentação, exercício e tudo mais. Então, Bia, quinta-feira a gente tem encontro 8h30 no Zoom, todo mundo que é aluno está acompanhando lá. Minha também já tenho dor 28 na lombar. José, entra lá no grupo do WhatsApp lá, meu amigo, porque quando liberar a vaga lá, você cai para dentro lá, a gente trabalha junto, tá bom? Eu também estou cheia de esperança, a Isabela também é aluna. Bom que vamos, Isabela. Comigo você nem precisa ter esperança, é certeza, né? Esperança é quando você, eu não sei o que vai acontecer, não. É certeza, você faz. Gente, porque funciona assim, o corpo nosso, não fui eu que inventei, né? A maneira que o corpo tem que funcionar, foi Deus. Deus criou a gente. Então, ele estabeleceu a estrutura da maneira que tem que ser, o alinhamento. Se ele está fora de alinhamento, tem sobrecarga. O que a gente faz? Põe ele no lugar e ganha músculo, só. Então, se você fazer o exercício direitinho, usar o tênis correto e se alimentar bem, não tem como dar errado. É muito simples. E no desafio que eu vou começar agora quinta-feira com os meus alunos, é resultado em 21 dias que eles têm. Que a gente entra com outras tarefinhas aí adicionais, é um desafio, né, para acelerar o processo. A Renatinha, felicidade aos noivos. A gente é casado, Renato, a gente vai comemorar 3 anos. A gente vai para Punta Cana essa sexta-feira, passar uma semaninha lá
seria em novembro, né? Dia 3 ou 2 de novembro, que a gente casou, de 2022. Comemorar 3 anos. A gente só adiantou um mesinho antes ali, após algumas coisinhas que precisava fazer. Então, a gente está indo para essa sexta, passar uma semaninha. Mas de lá, vou fazer live com vocês. Vou ver o fuso horário. Vou estar aqui agora toda terça, 8h30 da noite. Lúcia, eu com 2 semanas tive resultados incríveis com o desafio Seco Bush. É isso aí, Lúcia. Ah, Lúcia, que legal você estar aqui, Lúcia. Bia, estava me preparando para a célula tronco, porque mesmo sem cirurgião, sou contra a cirurgia na coluna. Olha só, vai dar um caso legal o seu, hein, Bia? Que bacana. Você acredita em Deus, isso faz toda a diferença. Com certeza. 100% que eu acredito em Deus. Parabéns. Acho que quem não acredita em Deus é doido, né? Se você chega numa casa, né? Você está dormindo, você acorda. Aí você chegou lá, abriu a sua garagem, você viu uma Ferrari lá dentro lá. Se você usar o seu cérebro, né, você sabe que a Ferrari não apareceu ali do nada. Tem que ter uma causa que antecede a Ferrari aparecer. Você chegou num mundo desse, todo organizado, planeta, distância da Lua, do Sol, tudo funcionando, as estações e tudo mais. Existe o que? Uma organização no planeta. Você achar que isso foi obra do acaso, aconteceu alguma coisa, isso é loucura, né? Isso é loucura. Então, é a mesma coisa. Então, a Deus tem que ter muita fé para não acreditar em Deus, né? Requer pouquíssima fé acreditar em Deus e muita fé para poder não acreditar. José, mas se eu puder perder peso, eu sumo, eu tenho que ganhar músculo. Aluno, você é aluno, José, se eu perder peso, eu sumo, eu tenho que ganhar músculo. Sim, é um processo que acontece de maneira simultânea. A gente vai perdendo peso e você vai ganhando massa muscular ao mesmo tempo, tá? Parabéns, obrigado. N é o mesmo horário daqui, ó. Já falou para mim, ó, de lá. Ah, que legal, bom saber. De Punta Cana é o mesmo fuso horário. Ó, meu pai aí na boa viagem, divirta-se. Deus abençoe vocês. Sexta-feira, pai, meu pai tá aí na live. Punta Cana é tudo de bom, aproveitem. Valeu. Felipe, sou sua aluna nova. Hoje fiz um procedimento na safena da perna direita que estava comprometido. Então, espera um pouquinho, Jusemir, uns 3, 4 dias aí, né? Que talvez está um pouquinho inchado, né? Aí você espera só uns 3 dias, mas você pode fazer o treino postural, tá? Só vai fazer força. Faz o exercício respiratório, exercício de alongamento, você faz direitinho lá que vai ajudar. Esse você pode fazer. Agora, os outros lá, a musculação adaptada, esperar um pouquinho, só para, às vezes está um pouquinho inflamado, né? Todo doendo do treino, fazendo efeito. A Tatiana. É isso aí, ó. Toda doendo do treino. Legal, ué. A dor do treino é diferente, tá? Ela vai e volta, né? Porque não é a dor crônica, que você convive com a sua dor ali. A dor do treino é uma dor localizada, específica da musculatura que você treinou. Mas ela vai, depois de 2 dias, vai embora. Mas quando você começa a treinar, ela dura, às vezes, um pouquinho de mais tempo. Pode durar ali mais... porque o corpo está adaptando com o exercício. Ele não sabe lidar ainda com os processos inflamatórios causados pelo exercício, que é os danos legais muscular. Mas aí, na hora que você vai adaptando com o treino ali também, essas dores vão só reduzindo ali. E uma coisa muito importante, né, que tem muito aluno meu acompanhando aqui, que treinar com dor. Ai, Felipe, estou com dor, não tem problema. O treino é com dor, né? Se você tem dor, como é que você quer treinar sem dor? Mágica a gente não faz, né? Então, antes de ficar bom, vai ficar muito ruim. Então, fica ruim primeiro. Ruim por quê? Junta dor muscular de adaptar o corpo ao exercício junto com a dor crônica que você já tem. E ainda junta com um monte de problema hormonal que às vezes você vai estar, né? Porque a dor acaba afetando a parte hormonal, aumenta cortisol, adrenalina, um monte de coisa que bagunça também. Aí você fica ali também mais travado, né? Desconfiado, não sabe se pode, se não pode, se vai machucar, porque a gente cresceu com o pensamento que dor, a gente tem que ir no médico, tomar remédio, fazer aquela coisa toda que a gente fez a vida inteira e não resolveu nada e só vai agravando o problema. Então, até tirar essa concepção, virar uma chave, abrir a cabeça para o outro lado, é a maior dificuldade, né? O medo, o receio, principalmente se você já passou dos 40. Vocês sabem que nas cidades, né? Principalmente cidade pequena, a farmácia, um postinho de saúde, uma pracinha e uma delegacia, né? Então, a vida é o quê? É o delegado lá, é o padre, né? Que tem a igreja lá, é o médico que sabe tudo lá e o farmacêutico ali, acabou. Então, a gente cresceu com essa mentalidade desses profissionais ali. Então, essa concepção, né, que a gente hoje em dia vê da saúde de uma maneira diferente, aí é muito difícil passar para quem já passou dos 40 anos de idade, que é uma concepção que eles têm antiga, né, tem que pôr o jaleco, né, se não tiver com o jaleco por a pessoa não consegue confiar, precisa ter suas aulas como faço. Andréia, na minha bio, né, bio é a página principal do Instagram, tem um link lá do grupo do WhatsApp. Você clica para fazer o requerimento, né? Para você entrar no grupo,
que assim que liberar as vagas, que a gente fechou sexta-feira, eu acho, sexta-feira encerrou todas as vagas, eu acho que daqui 40 dias vai abrir, mais ou menos 40 dias, a gente consegue abrir novas vagas, aí você vai ser notificado em primeira mão. Tatiana, sem máquina, incrível. A série muda em um mês. José, a cada 4, 5 semanas eu mudo o treino, tá? O corpo adapta ao exercício. Bom, pessoal, muito bom conversar com vocês aqui. Eu gosto de interagir, conversar, que vocês participem, que a coisa rende, eu vou tirando dúvida de vocês, né? Não fica um monólogo aqui, só eu falando, sem a gente ter interação. Então já deixa certo na agenda de vocês aí, terça-feira que vem, mesmo horário, 8h30, vou falar um pouquinho sobre o joelho, o ombro, trazer uns temas bem legais aqui pra gente aqui. E quem é meu aluno, quinta-feira, 8h30 da noite, horário de Nova York, lá no Zoom, implementação do desafio Seca o Bucho. A gente vai acabar com o bucho e ainda perder ainda uns quilinhos e ainda vai acabar com as dores em tempo recorde. No mais, se você não é meu aluno ainda, entra lá no grupo, quando abrir vaga eu vou notificar vocês, aí vocês caem para dentro, a gente resolve dor. Antigamente falava 30 dias, hoje em dia a gente está resolvendo em 21 dias as dores dos nossos alunos. Está muito bacana, viu? Está bem legal mesmo. E você que não é meu aluno, manda mensagem no direct, se tiver alguma dúvida, depois eu vou responder todo mundo. Deixa eu ir agora jantar com a minha queridíssima esposa, tá bom? Fique com Deus, um abraço a todo mundo aí, valeu demais, hein?